presença de cada um de vocês, por estarem aqui, por terem enfrentado a noite para esse reencontro. É uma manhã abençoada. E nessa manhã nós relembramos a lição do nosso mestre, para começar essa nossa conversa. Tem uma parte do Evangelho que diz mais ou menos assim, que antes de levar uma oferta ao altar, primeiro nós devemos purificar o nosso coração, porque caso contrário, esta oferta não teria validade. Que interpretação que teria essa lição para a nossa atualidade? Nós estamos aqui, nesse santuário do amor, porque aqui é o portal do reencontro, um local sagrado, aonde o amor nos trouxe, aonde que Jesus nos permite que, através das mãos sagradas, abençoadas do nosso irmão Orlando, nossos amores irão escrever. Mas, para que essa possibilidade seja possível, para que nós possamos solicitar esse presente, que é uma dádiva do céu, receber uma carta de um amor, esse presente, a materialização da vida, é imprescindível que ajustemos os nossos sentimentos, equilibremos os sentidos para que essa oferta seja uma oferta com brilho. O que nós possamos meditar, o que a gente pode meditar sobre isso? Aqui todos nós estamos no mesmo barco. Nós somos enlutados, estamos na luta para conseguir suportar a separação física de um grande amor. Nós restituímos tesouros à espiritualidade. Então, não existe aqui um sofrimento que é maior e outro menor. Nós não temos condições de julgar quem está sofrendo mais ou menos. Vou contar uma coisa para vocês. Logo que eu iniciei os trabalhos aqui na psicografia, como voluntária, então, tinha alguns casos que me tocavam, mas me tocavam muito. E eu chorava muito. Então, eu ia para a salinha e eu chorava. E eu implorava para os benfeitores, para que aquela família recebesse uma carta, mas eu implorava muito. Abelha, ajuda, ajuda, ajuda. Aí, certo dia, eu tive uma visão. Tinha um caso que estava me tocando tanto, e eu tive uma visão. E eu vi, então, um cemitério. E eu ouvi a seguinte pergunta: só eles que sofrem? Eu entendi, através dessa cena, que todos nós que estamos aqui, estamos no mesmo barco. Então, nós temos que pedir por todos. Porque os critérios de quem vai receber a carta, nós não sabemos. Mas, certamente, a espiritualidade está fazendo o melhor possível. Porque só Deus sabe o que está dentro do coração de cada um. Aqueles que aparentemente parecem fortes, sem a necessidade, nós não sabemos o dia a dia. Aquela pessoa pode estar no limite da sua capacidade. E, às vezes, também, a gente olha uma pessoa que, aparentemente, ela tem agressividade no comportamento, agressividade no olhar. Ela está pedindo ajuda, socorro. Então, diante de um trabalho como esse, nós estamos no limite. As nossas necessidades, as nossas angústias estão afloradas. Então, nós temos que ter a pacificação e a humildade, o amor. Na verdade, nós temos que ter a caridade um com o outro, porque nós estamos em sofrimento. Se nós estivéssemos nos conhecendo no ambiente
favorável, talvez, que não fosse o luto, nós teríamos uma impressão diferente um dos outros. Então, o pedido é esse: olhar um para o outro com um olhar fraterno e de amor, porque nós estamos enfrentando uma grande luta. Restituir um amor à espiritualidade é uma tarefa muito difícil, é uma prova imensa. Então, vamos nos amar e tentar auxiliar naquilo que for possível. E se nossa carta não vir hoje e outro irmão receber, vamos dar glória a Deus. Porque se aquele irmão recebeu, algum motivo tinha. A espiritualidade é sábia e eles estão fazendo o melhor possível. E que, se fosse possível, todos receberiam, porque a misericórdia está para todos nós. Mas hoje, como é dezembro, eu gostaria de falar sobre uma mãe. Aquela mãe, eu não sei se vai dar tempo, porque eu só tenho 20 minutos, aí eu vou ter que reduzir muito a história dela. É da nossa mãe amada, Maria Santíssima. Essa mãe tão amorosa, tão querida, que no momento supremo da sua dor, para uma mãe, eu imagino que não existe dor maior do que assistir o seu filho retornar à espiritualidade. Porque para uma mãe, o momento mágico da vida dela, o ápice da vida, é ver a chegada dos seus filhos. Ai, como é um encanto! É o dia mais feliz da vida de uma mãe. E aquela mãe, ela se depara num dia em que ela olha para um madeiro e vê seu filho ali. E algumas memórias começam a passar pela sua cabeça. O que teria feito o seu filho amado para merecer tudo aquilo? Um rio de recordações começam a brotar naquele coração de mãe. E, de repente, um véu se abre. E ela começa a se lembrar da notícia da gravidez, das amizades de Isabel, de Simeão, de como foi linda aquela notícia do nascimento de Jesus, daquele berço que foi feito de improviso. Ela se lembrava do balido das ovelhas que se acercavam daquele berço. E ela ainda tinha na boca o gosto daquele primeiro beijo, que foi feito de carinho e de luz. Era um rio de recordações que desaguava sem cessar. Essas recordações, somente aqueles que amam de verdade têm condições de sentir. E assim ela começava a se lembrar do seu doce filho. E se imaginava o que teria feito aquele amor, aquele filho, para merecer um suplício tão grande como aquele. Porque desde pequeno, ele era carinhoso com as pessoas. Ele dava lições de amor. Várias vezes, ela ia procurar ele em casa e ele estava na rua, conversando com pessoas que ele não conhecia. Certa vez, ele trouxe para casa 2 pessoas desconhecidas. Eram 2 homens que eram conhecidos como ladrões do Vale do Misepe. E ele estava ali conversando com eles. Ainda criança, ele dava palavras de incentivo, direcionamentos para as pessoas. E assim ele cresceu. Em pouco tempo, ele já trazia as boas novas do reino. A sua vida era uma vida de edificação. O que teria feito Jesus? Então, depois daquele momento que Jesus já estava ali nos seus últimos instantes, Maria, ela sente que uma mão suave coloca em seu ombro, se apoia em seu ombro. Era João. João, com aquele apoio em seu ombro, ela sente que ele estava ali se colocando, dando um apoio moral. Eu estou aqui do seu lado, né? Naquele instante, Jesus olha para Maria e para João, para o seu amigo, e diz assim para eles: minha mãe, eis aí o seu filho.
Filho, eis aí a sua mãe. Naquele instante, ele dá uma lição de humanidade, querendo dizer ali para sua mãe que ela poderia se abrigar em outros filhos, em outros corações. Ela poderia ser mãe da humanidade. E aquele filho, João, ele poderia ser filho dela também, ele poderia ter outros irmãos para suportar aquele luto. Essa era a lição do Evangelho. Então, depois daquele instante, Jesus retorna à espiritualidade. Depois que Jesus retorna, Maria, então, ela tem uma decisão. Depois ele volta, né, ele aparece, antes de voltar definitivamente para a espiritualidade, Maria vai para Bataneia, onde ela tinha alguns parentes. E lá em Bataneia, então, ela teve o apoio dos seus familiares. E não tinha um dia sequer que ela não lembrava do seu filho amado. E ali a vida dela começou a correr, os anos, tristes e dolorosos. Todos os dias ela chorava de saudade do seu filho. Todos os dias. E ela seguia a sua trajetória. Então, depois de um período, João veio buscar Maria, e ele falou o seguinte: minha mãe, eu vim te buscar. Eu não vim te buscar antes porque eu não tinha onde te abrigar, mas agora uma família, um membro da família real de Adiábene, convertido ao amor do Cristo, me doou uma casinha. E agora a gente pode morar ali. E lá nós podemos divulgar o Evangelho. E lá nessa casinha, então, Maria aceitou esse convite. Eles divulgavam a doutrina do Filho amado, eles relembravam do Evangelho, e Maria, ela cuidava dos enfermos, ela dava palavras de ânimo para as pessoas, ela cuidava dos leprosos. Certa vez, chegou uma irmã muito enferma na casa dela, muito triste, muito perturbada, e ela disse assim: minha mãe, eu não sei o que fazer da minha vida. Nesse instante, a Mãe Santíssima olhou para ela e disse assim: minha filha, somente o reino de Deus... Está acabando? Ele já saiu, né? Não? Ah, não. Então, minha filha, tudo nessa vida passa. Ela sempre passava uma mensagem de esperança, de ternura. Então, uma vez Maria curou as chagas de um irmão, ele beijou suas mãos e disse assim: senhoras, é nossa Mãe Santíssima, és a mãe do nosso mestre. Foi nesse período, então, que se tornou conhecido o nome da Mãe Santíssima em todos os corações. Maria continuou sua vida, cuidando dos enfermos, dos leprosos. Todas as noites ela contava histórias do seu filho, e essas lembranças abasteciam a sua alma. E assim ela cuidou do seu luto. E esse é o convite que nós fazemos a todos nós que sofremos, que contar a história, a trajetória dos nossos amores alimenta a nossa vida, auxiliar os enfermos, auxilia a nossa dor. Quando nós cuidamos do outro, a nossa dor também é amenizada. Esse é um convite. Nós não podemos nos esquecer de nós mesmos, de cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, das nossas terapias, das medicações que o médico nos receita, mas nós também, o exercício da caridade, ele nos faz bem. Sair do nosso mundo de sofrimento. Porque, por exemplo, se a gente não estivesse aqui nessa manhã, nós iríamos continuar achando que o luto só tinha visitado a nossa casa. Estar aqui numa fila nos faz saber que o luto está ocorrendo em outras famílias também. E isso é um exercício. Quando a gente compartilha da nossa dor, falar da dor é importante. Nós precisamos aprender a falar. E nessas reuniões noturnas, Maria falava do que ela sentia durante a sua dor, de como foi o seu processo. Ela falava da saudade do seu filho, mas ela também falava da alegria, da bênção que foi recebê-lo em seu colo. Então, e a vida de Maria continuou a correr. Foi quando, um dia, ela já estava velhinha, ela vê chegar na sua casa um pedinte, como todos os outros pedintes que chegavam sempre.
Só que aquele pedinte era diferente. Ele a cumprimentou como todos os outros, e ele disse assim: minha mãe, vim fazer-te companhia. Aquela voz tinha um timbre diferente. Ele entrou, e ele começou a falar coisas que nenhum outro havia falado. Parecia que ele conhecia as dores daquele coração que doía de saudade. Então, ela começava a lembrar daquela voz, daquela mansidão. Foi quando ela observou que algumas feridas tinha na mão daquele homem, como as mesmas feridas que seu filho tinha apresentado no madeiro. Ela tenta olhar para os pés e ela vê 2 marcas, como as mesmas marcas que seu filho apresentou no madeiro. Ela começava a compreender o maravilhoso presente que Deus havia lhe concedido. Naquele instante, ela fez um gesto de querer ajoelhar-se aos pés dele. Era o seu filho. Ela tentou ajoelhar-se, mas ele a segurou e disse assim: sim, minha mãe, sou eu. Vim te buscar. Porque meu pai quer que sejas, no seu reino, a rainha dos anjos. Naquele instante, Maria começava a fazer o seu processo de desligamento do seu corpo físico. Ela começa a adormecer. Naquele instante, Jesus, então, se afasta e um grande grupo de espíritos iluminados, de anjos, cercam Maria. E por longas horas ainda, demorou o seu desprendimento. Maria entra no sono profundo. E depois dessas horas, o seu espírito se desprende. Quando ela se desprende, ela se lembra naquele instante dos locais aonde Jesus viveu. Ela quis ir visitar o local do nascimento, aonde Jesus percorreu a sua infância. E assim, a caravana espiritual que acompanhava, atendendo ao pedido do seu pensamento, foi para esses locais. Quando eles já se dispunham a ir para o plano superior, ela se lembrou que ela tinha recebido a informação que os cristãos estavam enfrentando uma grande perseguição por amor ao seu filho em Roma, e ela desejou ir visitá-los. Atendendo ao pedido daquela mãe, daquele coração sagrado, a caravana se dirigiu para Roma. Então, do alto ainda eles já enxergavam aquele casario de Roma, suntuoso, aqueles carros muito bem decorados, mas ela desejou ir visitar as prisões, aonde os cristãos davam testemunho por amor ao seu filho. Ela foi até o Vale dos Esquilinos. Quando a caravana entra dentro do Vale dos Esquilinos, ela começa a ver, então, os velhos, mulheres, crianças aprisionados. E ela deseja deixar a eles algo de bom. E ela pensou em pedir a eles a liberdade. Mas ela refletiu: como pedir a liberdade, se o próprio filho ensinou que não valeria a liberdade nos desvãos do mundo, mas o que valia era a prisão no caminho correto, no caminho de Jesus, no caminho que levava à redenção. Então, ela desejou lhes deixar uma prece. Ela se aproxima de uma jovem que estava quase desencarnada, com um rosto muito magro, cadavérico. Ela se aproxima daquela jovem que estava desanimada e diz assim no ouvido dela: canta, minha filha, para que suas dores se convertam em alegria no céu. Naquele instante, aquela jovem nunca soube explicar o motivo, mas uma alegria começou a tomar conta do seu coração. E é assim com a gente, naqueles dias de grande aflição, de maior dor, onde o seu luto parece que vai enforcar, que você não vai conseguir respirar. Uma força sublime entra em você. É a Mãe Santíssima que está ao seu lado, te soprando. Canta, minha filha,
para que suas dores se convertam em alegria no céu, para que para que o seu amor sinta que você está vivo, pois a sua vida vai alimentá-lo ainda, ele ainda precisa da sua vida. E assim Maria cantou no ouvido dessa jovem, disse aquelas palavras de ânimo e aquela jovem começou a cantar. Em pouco tempo, toda aquela prisão cantava a mesma melodia. No outro dia, todos estavam dentro do circo, dando a sua vida em nome do Cristo, mas com um sorriso de esperança, com a fé em Cristo. Desde esses dias, os cristãos têm cantado nos momentos de dificuldade. E é por isso que nos templos sagrados, nós precisamos cantar para que a rosa mística de Nazaré espalhe o seu perfume. Por isso, irmãos, vamos manter a fé, mesmo com o coração dilacerado, a fé no amor, na imortalidade, de que os nossos amores permanecem vivos, rogando que nós continuemos em pé por eles, lutando, tomando a medicação, fazendo o tratamento necessário, buscando todos os recursos, porque eles precisam ter orgulho de nós ainda. Eles precisam disso. Eles continuam sendo nossos filhos, nossas mães, nossos pais, nossos esposos. Os elos continuam. Não é fácil esse percurso, mas é possível, em nome do amor. Porque o luto ele existe nas duas esferas, na física e na espiritual. Nós estamos em luto porque nossos amores estão na espiritualidade, e na espiritualidade existem corações em luto porque eles estão aqui, nós estamos aqui. Sempre tem gente com saudade. E o tamanho da saudade é de acordo com o amor que foi vivido. Então, deixar saudade é uma bênção. Significa que houve um elo, que houve uma história que foi vivida. Saudade significa história boa. Ninguém tem saudade de sofrimento, de coisa ruim. Se tem saudade é porque foi bom. Então, vamos aproveitar a saudade e agradecer, rever as fotografias e dar risada. Você não precisa enterrar o seu amor. Deixa ele vivinho da Silva, exuberante. Continue rindo das suas travessuras, porque não existe morte, só existe vida. Nós desejamos que este final de ano seja um final de ano diferente, cheio de esperança. Eles estarão ao lado de vocês, tenha certeza disso. De alguma forma, se eles não puderem estar junto na mesa, por algum motivo, estarão na espiritualidade conectados aos seus corações. Façam uma prece na hora da ceia do Natal, na hora do Ano Novo, porque eles estarão juntos. Felizes da vida, se vocês estiverem firmes por eles. Eles estarão com uma ceia péssima, se vocês estiverem no quarto, chorando ali, num sepulcro. Não fiquem no sepulcro, porque seus amores não estão sepultados. Eles estão vivos. Que Jesus os abençoe, que assim seja.